A Laura me enviou uma mensagem dizendo que os homens estão correndo dela. E ela me pergunta o que está acontecendo. Laura, é o seguinte, eu não sei, é difícil dizer exatamente o que está acontecendo no teu caso sem ter os elementos necessários para fazer uma avaliação. O que eu posso te informar, talvez seja o teu caso, é que há mulheres que disparam as resistências dos caras. E quando estas resistências são disparadas, os caras correm. Isto, aliás, não é incomum. Há muitas mulheres, Laura, que sem saber têm comportamentos que disparam estas resistências. Nós temos que ter certo cuidado quando nos relacionamos com as pessoas, e não apenas quando nós nos relacionamos amorosamente, quando nós interagimos com as pessoas, porque através da nossa forma de interagir é possível disparar gatilhos de resistência nos outros. E aí, quando esses gatilhos são disparados, a resistência se levanta e as pessoas tendem a se afastar ou até mesmo a fugir. Então, tem pessoas, por exemplo, que não conseguem vender nada, porque elas têm uma presença, elas têm um comportamento, elas têm um discurso que dispara estas resistências. Tem pessoas que não conseguem ser contratadas, que são bons profissionais, que têm competência, têm cursos, têm certificados, têm, enfim, o que é presumivelmente necessário para ter bons contratos, mas não consegue, porque quando tem o contato físico, a interação acaba aqui disparando estes gatilhos de resistência. Tem gente que não consegue ter amizades, e, enfim, em todas as áreas há esta possibilidade. No relacionamento amoroso, a mesma coisa. Tem gente que não sabe, mas que dispara estes gatilhos de resistência. Não dá para falar inteiramente como é que se dispara isto, pelo menos não aqui neste vídeo, né? Se alguém quiser aprofundar, eu recomendo entrar no DUP, porque lá dá para aprofundar. Eu recomendo, né, também se inscrever aqui no grupo de membros, porque tem sempre um conteúdo a mais. Mas, enfim, aqui eu vou dizer alguns comportamentos que tendem a acionar. O primeiro comportamento é uma demonstração de carência precoce. Agora, carência mesmo. Não confundir com demonstração de interesse. Tem gente que confunde a coisa e acaba dando um tiro contrário, né? Um tiro no pé. A pessoa acha que ela não pode demonstrar interesse porque senão vai ser taxada de carente. A pessoa acha que não pode curtir o que está acontecendo, tem que se fazer de difícil, porque senão vai passar a ideia de carência e os outros vão se desinteressar. Eu não estou falando disso, tá? Inclusive, quem age assim acaba se prejudicando. A pessoa tem tantas reservas que é tanto não parecer carente que parece desinteressada ou sem graça, tem saídas, encontros opacos, encontros desprovidos de entusiasmo, ou não aproveita o momento de empolgação. Eu já falei sobre isso aqui para vocês, e daí o momento de empolgação eu comparo a uma lareira, né, que está acesa, sabe? A lareira, quando está acesa, o fogo está ali queimando, né, estalando, e quando tem fogo é o melhor momento para se jogar lenha. A lenha vai ser jogada e vai queimar. Isso é empolgação, né? A empolgação queima. Se a pessoa espera o fogo apagar, já passei por essa experiência, não tinha muita experiência com lareira, de repente esqueci, nossa, tem que botar lenha no fogo. Aí eu vim com um tronco grande, o fogo estava quase se apagando, eu jogo a lenha. Quando eu jogo, a própria lenha apaga, porque tinha pouco fogo. A mesma coisa, se a pessoa espera esse fogo se apagar e vai jogar uma lenha, né, propor alguma coisa, tentar algo demais, assim, com uma empolgação pequena, aí não dá certo, aí apaga de vez o que existia.
Então, tem gente que se preocupa tanto em não ser carente que acaba perdendo a fase de empolgação. Eu não estou falando disso, não estou falando em demonstração de interesse ou em aproveitamento do que está acontecendo. Eu estou falando em demonstração de carência mesmo. Né? Gente que faz declarações exageradas o tempo inteiro, gente que pergunta demais sobre o outro, que quer saber exageradamente sobre a vida do outro, o gosto do outro, o que aconteceu, o que o outro fez, o que ele prefere, fica avaliando tudo o tempo inteiro, né? Ou tem sempre assim uma visão negativa do que aconteceu, do que está acontecendo. Eu acho que eu te incomodei. Eu acho que tu não gostas de mim. Enfim, né? Então, estes comportamentos intensos assim, eles são demonstradores de carência. Geralmente, eu acho que ninguém deveria se preocupar com a demonstração de carência. Vou dizer por quê. Porque normalmente quem se preocupa em demonstrar carência já é carente, tá? Então, a pessoa não deveria se preocupar com a demonstração de carência, ela deveria se preocupar mais com a superação da sua carência. Se tu te preocupas com isto, eu vou demonstrar carência, isso é um sinal de que tu já és carente. Se tu não fosse carente, tu não terias esta preocupação. Tá? Vão imaginar que eu sou carente porque eu fiz isso. Não, tu não tens carência alguma, tu não estaria nem aí, digamos assim, ou pouco aí para qualquer confusão. É o carente que está no estado de maior vigilância. Então, se tu és uma pessoa carente, a tua preocupação deveria ser na superação dela, porque ela vai te atrapalhar pra caramba. Outra coisa que dispara estes gatilhos de resistência é o negativismo. Pessoas que têm sempre comentários negativos. Estas pessoas, elas passam ao inconsciente da outra a ideia de que elas são perigosas. Tá? Geralmente o negativo, ele acha que ele é mais inteligente, que ele é mais prudente, que ele tem uma visão mais coerente e racional da realidade. E, enfim, ele está o tempo inteiro com leituras pessimistas e compartilhando estas leituras. E é quando ele compartilha essas ideias ruins que ele tem, que ele dispara, sem querer, os gatilhos de resistência do outro. O outro sente o mal-estar e tende a se afastar. Então, por que o outro se afasta? Porque o negativo ele é visto como uma espécie assim, de perigo. O carente também é sentido como... No fundo, assim, tudo que dispara a resistência produz a mesma impressão, a impressão de perigo, de risco. E aí, como uma forma de defesa, o outro tem um sentimento, uma vontade de se afastar, para se proteger, para evitar os riscos. Então, a negatividade é outra coisa que pode ser extremamente complicada. Antes de falar mais uma coisinha, é bom entender o seguinte, que todos estes comportamentos, eles são comportamentos que têm a ver com a defesa de quem os pratica. Então, quem pratica isso quer se defender. Por exemplo, aquele que faz coisas para não se mostrar carente, ele quer se defender da impressão de carência, né? Aquele que é muito negativo, ele também quer se defender, enfim. Então, muito cuidado com a tua necessidade de defesa. Pode ser que não haja um perigo. E aí tu tentas te defender, acaba que tu atacas sem saber, ou que tu geras este sentimento de perigo na cabeça da outra pessoa. Então tem várias condutas que causam esta defensividade. Perguntas exageradas, perguntar demais, né? Questionar demais, criticar demais. Nossa, isso faz qualquer um correr.